Amém. Irmãos queridos, hoje eu vinha pensando e orando e senti muito no meu coração compartilhar com vocês a primeira pregação que foi pregada quando nós nos tornamos igreja, quando a gente se tornou Igreja Soma. No princípio éramos um grupo de amigos lá na casa do Wesley e da Ilana, que nos reunirmos, era basicamente um canto e um estudo bíblico. A gente cantava e estudava a Bíblia, para ser edificados mutuamente. E caminhando a partir daquilo, nós tivemos um estalo do Espírito, compreendemos pelo Espírito de Deus que a gente precisava caminhar como uma comunidade local. Entendemos que a gente precisava caminhar como igreja. E aí no dia 17 de março, que é a data do meu aniversário de casamento, a igreja oficialmente se tornou Igreja Soma. O pastor Bruno esteve conosco lá no terraço dos nossos irmãos, Wesley e Lana, teve a celebração da ceia, foi uma bênção, e ali oficializou que a gente iria caminhar como uma comunidade local, como parte da Igreja de Cristo. E no outro domingo, aí é basicamente como é aqui, o estudo no início, depois um culto nosso. Era um culto com 6 irmãos, Giovanni, Mainá, eu, Juliana, Ilana, Wesley e o Caio. Nós nos reuníamos lá e começou o culto, e a primeira pregação foi essa pregação que eu quero comunicar e passar aos irmãos nessa manhã. Eu digo a vocês, uma vez o Espírito nos iluminando para compreender isso é muito, muito libertador. É um dos fundamentos da nossa Igreja Soma. Eu vou já dar um spoiler aqui, não sei nem se posso, mas a partir do ano que vem nós vamos voltar a alguns pontos centrais e valores da Igreja Soma. Vai ter aqui o quem somos, e a gente vai passar alguns valores nossos. E esse é um desses, é um dos pontos centrais da nossa igreja. Eu convido você ao Evangelho de Mateus, capítulo 11, nós vamos ler a partir do versículo 28. Mateus capítulo 11, a leitura a partir do versículo 28. Eu vou ler aqui no projetor. Mateus capítulo 11, a partir do 28 diz: Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. 30. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Espírito Santo, obrigado pela sua palavra. Obrigado, Senhor, pois o Senhor quis se revelar por um compilado de livros, e só o seu Espírito pode nos dar luz, clareza, entendimento, revelação a partir da letra dentro de nós, fazer com que ela ganhe vida dentro de nós. Obrigado, Espírito Santo, por nos guiar em toda a verdade, nos iluminar, fazer com que compreendemos o Evangelho, a pessoa de Cristo Jesus e o seu escrito sagrado. Nós te louvamos pela sua iluminação, por ser o nosso esclarecedor de todas as verdades contidas na sua palavra. Te louvamos por isso, no nome de Jesus. Amém e amém. Queridos irmãos, como eu disse, é um dos temas que a nossa igreja tem como central também, dentre tantos outros, é essa passagem que o evangelista Mateus descreve. Eu queria começar com vocês a exposição
a partir do versículo 28, com essa primeira frase: venham a mim. Venham a mim. Primeiro, quem é que faz esse convite? Venham a mim, ou vinde a mim, dependendo da tradução. Quem é primeiro que faz esse convite? Esse convite está sendo feito por Jesus. Jesus está dizendo aos homens: venham a mim, vinde a mim. E é importante a gente pensar quem é que está falando, pois não é qualquer um nas Escrituras. Não é mais um que está convidando. Não é um Abraão, não é um Elias, não é um José, não é nenhum dos apóstolos, é o próprio Cristo. É Jesus que está dizendo aos homens: vinde a mim, venham até a mim. João capítulo 1, versículo 1, a Bíblia diz que Jesus era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então quem está fazendo esse convite é o próprio Deus na terra. É Deus em forma de homem chamando os homens: vinde a mim. Todas as vezes que nós tivermos contato com os evangelhos e lermos a pessoa de Jesus, nós temos que ter em vista que é o próprio Deus encarnado, meus irmãos. Não é mais um personagem qualquer, é o próprio Deus convidando os homens: vinde a mim. É o Filho de Deus, é o Salvador do homem, é o Messias, é o Verbo que se fez carne, é o Rei que se fez servo, é o próprio Senhor em forma de homem chamando os homens: vinde a mim. E já nesse ponto aqui já há a graça de Deus, porque todos pecaram, todos foram destituídos da glória de Deus, todos foram afastados da glória de Deus, todos estão longe da glória de Deus. O pecado impossibilitou o homem de ir a Deus, e aqui já tem graça. Só nessa primeira frase, vinde a mim, já há graça de Deus aqui. Porque o pecado impossibilitou o homem de ir a Deus, mas a graça é Deus vindo até os homens. A graça é Deus se fazendo homem e vindo até o homem. O seu pecado, a natureza adâmica que está em você, impossibilitou você de chegar até a mim. E o que é graça? Graça é Deus se fazendo homem, indo até os homens. Vocês não conseguem vir até mim, eu vou até vocês. E se ele não viesse até nós, nunca iríamos até ele. Então, nessa primeira frase, é Cristo que está chamando os homens. É Jesus que está dizendo: vinde a mim, venham até a mim. É o próprio Deus olhando nos olhos dos homens. A gente tem ideia do que é isso? Deus olhando nos olhos dos homens dizendo: venham até a mim, vinde a mim, venham até a mim. O próprio Deus chamando homens. Agora, segundo, a quem ele está chamando? É a continuação do versículo: todos os que estão cansados e sobrecarregados. Quem convida? O próprio Cristo, Deus que se fez homem. Quem ele está convidando? Os cansados, os sobrecarregados, ou dependendo de uma outra tradução, os oprimidos. Jesus, o próprio Deus, está chamando pessoas cansadas, sobrecarregadas, oprimidas. E quando a gente faz uma leitura rápida desse versículo, parece que é um cansaço, uma opressão física. E não se trata de um cansaço físico, externo. Jesus está falando com pessoas que estão cansadas e sobrecarregadas internamente. Elas estão oprimidas, elas estão cansadas, elas estão sobrecarregadas. Elas estão totalmente dilaceradas por dentro. E o que causou cansaço, peso, opressão nelas era o jugo judaico da época.
o jugo judaico dos fariseus, esse cansaço, esse peso que causa nos homens em Jerusalém nesse período, é porque eles estão tentando se salvar por meio da lei. Eles estão se esforçando para serem salvos por meio da lei. Eles estão tentando cumprir a lei para serem salvos. Eles se esforçam. E nessa tentativa de tentar cumprir a lei para ser salvo, eles se cansam, ficam oprimidos, porque ninguém consegue ser salvo por meio da lei. A gente pensa que a lei são os 10 mandamentos, a lei é o decálogo e é o resumo de 613. E eu pergunto aos irmãos, quem aqui conhece os 613 mandamentos? Acredito que ninguém. Nem conhecer os 613 nós conhecemos, quanto mais cumprir eles. Então a lei não tem poder de santificar o homem nem de salvar ele. O que é a lei? A lei é um espelho colocado na frente do homem com a natureza adâmica, e esse espelho revela os defeitos que há em nós. O que é a lei? A lei é pegar um Adão, a gente, colocar a gente sentado, a lei colocar em cima de nós e dizer, cumpre ela. Não dá para cumprir. É o mesmo que pedir um peixe para voar. A natureza adâmica que está no homem não consegue cumprir a lei. A lei é só para a natureza de Cristo. O homem não consegue cumprir a lei para ser salvo. É isso que está acontecendo em Jerusalém. Jesus chega exatamente nesse momento. Jesus está andando nas ruas empoeiradas da Palestina, exatamente nesse momento que os homens estão cansados, não conseguem cumprir a lei. A lei é o seguinte: se você cumpre 99,9, mas quebrou umazinha, descumpriu toda a lei. Os homens estão cansados. Tem que lavar a mão antes de comer, lavar a mão antes de beber, tem que guardar o sábado, e tem que dar o dízimo, e tem, para tentarem salvar, e eles não conseguiam, quebravam toda hora. Isso causava no povo um cansaço. Além do cansaço, eles eram sobrecarregados. Já tinha uma carga da lei, e os fariseus colocavam uma outra carga, sobrecarregava eles, com dogmas, tradições e leis dos fariseus. Pense como o povo está vivendo, cansado, oprimido, não consegue cumprir a lei. Os fariseus religiosos legalistas impunham regras que não davam para ser cumpridas. Os fariseus pegavam a lei e colocavam um fardo pesado na lei, um jugo de escravidão diante do povo. O povo está cansado, o povo está oprimido. É muita lei, é muita lei para cumprir, eles não conseguem, quebram toda hora as leis. Toda hora estão quebrando as leis. Isso causava neles cansaço, peso, condenação. O que é opressão? É viver condenado, achando que está condenado. Eles viviam oprimidos. Oprimidos. Eles estavam oprimidos, toda hora levando nos sacerdotes ofertas, e cumprem lei, tentam cumprir e quebram. Uma opressão causava neles porque eles não conseguiam. E mais, os fariseus sobrecarregavam eles. Leis que os fariseus colocavam. Olha o que diz o próprio Mateus, no capítulo 23, versículo 4. Mateus capítulo 23, versículo 4. Olha o que Mateus diz. Eles aqui são os fariseus, atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens. Mulheres, crianças, tem que circuncidar. Eles atavam fardos pesados, colocavam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Isso era o que os fariseus faziam. Eles colocavam um fardo pesadíssimo sobre o povo, nem eles conseguiam cumprir, e nem eles tiravam o peso do povo.
não colocava um dedo, não removia nada. Eles diziam, se vira, tenta cumprir. E se não cumprir, você não está salvo. O povo olhava para isso, pegava tudo isso e ficava oprimido, cansado, com jugo pesado, com fardo pesado. Os fariseus colocavam tradições que nem eles mesmos cumpriam. E aí eu lembro, eu não sei se você viu, mas aquela novela eu vi, irmãos. Aquela eu vi. A novela de Jesus. E era exatamente isso. A novela da Record lá em Jesus, estou dando até o nome da emissora. Era exatamente isso. O Anás e o Caifás, que eram os sumos sacerdotes da época, os grandões, era exatamente isso. A novela interpretou exatamente isso. Eles saíam todos pomposos dos templos de Jerusalém. Passava e o povo olhava para eles e se achavam inferiores a eles. E eles tinham prostitutas escondidos. Eles se relacionavam sexualmente escondidos. Um engravidou uma mulher do outro. Enfim, era daí eu acho para pior. Os fariseus não cumpriam e colocavam um fardo pesadíssimo para o povo cumprir. E não removia nada. O povo se sentia inferior, pecadores. O povo dizia, eu não sou como eles. Certa vez Jesus conta uma parábola que foram 2 homens ao templo orar. Um era um cobrador de imposto, um judeu que trabalha para os romanos, colhe impostos dos judeus para dar para os romanos. É uma das pessoas em Jerusalém na época mais jogada, mais pecador que tem, pessoas de má fama. Era o cobrador de imposto, porque se relacionava com os romanos. Jesus diz, foi um pecador, cobrador de imposto e um fariseu orar no templo. O fariseu em pé levantava os olhos e dizia, obrigado Deus, porque eu jejuo 3 vezes por semana. Eu dizimo tudo que tenho, até do comum, da hortelã, coisas pequenas eu te dou o dízimo. Obrigado, Deus, porque eu acerto tudo, eu cumpro a lei, eu faço. E Jesus diz, e o cobrador de imposto, o pecador, nem sequer levantava os olhos para o céu, mas colocava a mão no peito e dizia, tem misericórdia de mim, pois sou pecador. E Jesus disse que o pecador, o cobrador de imposto, saiu dali justificado. Diante de Deus, o pecador saiu dali justo. A parábola é o fariseu olhando para o pecador e dizendo, obrigado Deus, porque eu não sou como ele. E o pecador está olhando para Deus e dizendo, Deus, me perdoa, porque eu não sou como você. Quem reconhece que não é como Deus, há salvação. Quem reconhece que está perdido, há salvação. E aí Jesus diz, esse saiu dali justificado. Era exatamente isso que acontecia em Jerusalém. Os fariseus se sentiam superior aos homens. Colocavam dogmas sobre eles, tradições sobre eles. Eles se importavam com o externo, com o exterior. Tinha que cumprir o que era externo. Cerimônias, festas, rituais. Eles se importavam com tudo aquilo que era externo e não com o interno. Por isso que eles oravam em praça altos, queriam se mostrar porque eles estavam preocupados com aquilo que era externo. E o povo em Jerusalém vivia cansado, oprimido, sobrecarregado, debaixo de um jugo, de um fardo pesadíssimo. Não consegue cumprir a lei e nem essas tradições dos fariseus. Olha o que a Bíblia diz, no Mateus ainda, capítulo 23, versículo 13. Jesus vai falar dos fariseus. Olha como os fariseus se portavam. Mateus capítulo 23, versículo 13. Jesus dizendo para os fariseus, uma sentença sobre eles. Ai de vocês, esse ai aqui é de sentença sobre eles. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas. O que é um hipócrita? É ser o que diz que é não ser o que diz que é. Eram eles. Vocês, olha isso, vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmos não entram, nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. Irmãos, os fariseus não entravam no reino dos céus e impediam os homens de entrar.
Eles traziam uma revelação de quem era Deus deturpada. Eles interpretavam e eles passavam para o povo quem era Deus de uma forma totalmente errônea. Eles não tinham acesso ao reino, nem deixavam o povo ter. Eles fechavam. Vai assimilando se não é muito o que a gente vive nos dias de hoje. 14. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês devoram as casas das viúvas e para disfarçar fazem longas orações. Vocês vão lá só para pegar o dinheiro dela, a comida dela, sei lá. Vocês vão lá só para devorar a casa das viúvas e em ocasião de estar orando muito. Por isso serão castigados mais severamente. 15. Eu não vou todo não, porque vai até o 30 e pouco, só alguns. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, porque vocês percorrem terra e mar para fazer um convertido. E quando o conseguem, vocês o tornam, pesadíssimo isso aqui, 2 vezes mais filhos do inferno do que vocês. Vocês vão terra e mar para converter uma pessoa não a Cristo, mas aos dogmas e às tradições de vocês. E quando vocês o conseguem trazer para o judaísmo, vocês tornam eles 2 vezes mais filhos do inferno, como vocês são. Vocês estão trazendo uma revelação de quem é Deus de uma forma errada. Eles estão achando que estão indo a Deus, mas não estão. Você está fazendo dele 2 vezes mais filhos do inferno, irmão. Lutero disse que existe alguns lugares, algumas comunidades, eu vou usar a linguagem de hoje, igreja, entre aspas, ele disse que é pior do que um prostíbulo, irmão. Porque esses tipos de igrejas de fariseus usam a fé para levar o homem, não para Deus, mas para o inferno. Isso é o que está acontecendo em Jerusalém. Você nunca vai ver Jesus tendo um embate com a prostituta. Você nunca vai ver Jesus tendo um embate com o publicano. Você nunca vai ver Jesus tendo um embate com nenhum tipo de pecador, mas com os fariseus, ele batia firme. Porque os fariseus colocavam sombras, colocavam um muro de separação de quem era Deus para o povo. Não trazia de fato quem era Deus para o povo. Olha o 16. Ai de vocês, guias cegos, pois dizem, se alguém jurar pelo santuário, isto nada significa, mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, está obrigado por seu juramento. Se alguém jura pelo santuário, pelo templo, mas se jurar pelo ouro do santuário, está obrigado pelo seu juramento, está obrigado a dar o que jurou. Se é obrigado a dar. E aí ele continua dizendo ais e ais desses fariseus, você consegue ler isso em casa. Esses fariseus estão oprimindo o povo. E por que a gente traz isso para nossas vidas nos dias de hoje? Porque há irmãos nossos, há irmãos em Cristo, que vivem debaixo de um jugo e de um fardo pesadíssimo. Tradições e dogmas de homens. Ou tentando se salvar por meio da lei. Irmãos, depois que o Evangelho entra em nós, depois que a gente começou a caminhar como essa comunidade, e a gente não está dizendo que essa igreja é a melhor do mundo, Deus nos livre, a gente diz o contrário, é a pior do mundo. Mas saiu toneladas e toneladas das minhas costas. Eu sou uma prova viva de que tentava me salvar pelo meu esforço. E ainda vinham pessoas e tentavam colocar mais esforço para me fazer, mais coisas para me fazer. Olha o que o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 3, versículo 20. Romanos capítulo 3, versículo 20, a partir do 20. Portanto, ninguém será declarado justo ou salvo diante dele Deus, baseando-se na obediência da lei. Ninguém é salvo, ninguém é justificado obedecendo a lei. Pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. A lei só revela que somos pecadores. 21.
Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei. A justiça que se manifestou, o meio que Deus usa para salvar o homem, é independente da lei, da qual testemunha a lei e os profetas. A lei apontava para essa salvação. Os profetas apontavam para essa salvação. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Para todos os que crê, não há distinção de judeu, nem de grego, nem de bárbaro, nem de gentil. Não é por meio da lei. Muito pelo contrário, a lei e os profetas apontavam como que Deus iria salvar o homem pela fé em Jesus Cristo. Pela fé no que Cristo fez. Uma vez compreendendo, irmãos, que o Evangelho, o que Cristo fez foi suficiente, sai um peso de tentar se salvar. Sai um fardo de tentar se salvar. Porque a salvação não está na nossa mão. A salvação foi o que Cristo executou, foi o que Cristo fez. A salvação está em Jesus Cristo. A Bíblia diz em Mateus capítulo 5, versículo 3, olha o que Jesus diz sobre as bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres em espírito. Tem uma tradução que diz assim, bem-aventurado, a NTLH diz assim, felizes as pessoas que são espiritualmente pobres, que sabem que são espiritualmente pobres, pois delas é o reino dos céus. De quem é o reino? Quem se torna um salvo, um justificado? É alguém que reconhece que é espiritualmente pobre. É alguém que reconhece que caiu em Adão. É alguém que reconhece que não consegue se salvar. É alguém que reconhece que pela prática da lei não há salvação. Pelos dogmas do homem não há salvação. É alguém que reconhece que precisa de um Salvador. Felizes, bem-aventurados são esses pobres de espírito, que reconhecem que são espiritualmente pobres. Os fariseus não reconheciam que eram espiritualmente pobres. E Paulo diz que Cristo, sendo rico, se fez pobre, para que na sua pobreza nós fôssemos feitos ricos. O que Paulo disse, interpreta isso aqui, quem reconhece que é pobre, se torna rico em Cristo. Agora, quem acha que é rico sendo pobre, permanece pobre. Eram os fariseus. Os fariseus eram pobres espirituais e achavam que eram ricos, permaneciam pobres. Os pecadores reconheceram que eram pobres, se tornaram ricos em Cristo. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. O povo está oprimido, o povo está debaixo de um jugo, o povo está debaixo de um fardo. É exatamente isso que está acontecendo nos dias de hoje. Opressão, jugo, fardo, pesadíssimos. Tem que isso, tem que aquilo, tem que fazer isso. Série de obrigações. Talvez se alguém questione esses fariseus ou esses cleros, mas por quê? Está na Bíblia? Não, é porque eu não gosto. Se eu não gosto, não pode. E o povo vive cansado. Ele tem um acesso a Deus que eu não tenho. Ele vê algo que eu não vejo. Ele é superior e eu não sou. E o povo vai vivendo debaixo de um jugo, de um fardo. Oprimidos, condenados. Existem salvos, regenerados que não conseguem dormir. Dormir. Porque pequei, agora meu nome foi riscado do livro da vida. Tenho que pedir perdão, agora acendeu de novo. Não, pequei de novo, riscou de novo. Vive debaixo de uma condenação, irmãos. Como é que vive assim? Como é que vive oprimido assim? Achando que a salvação um dia tem, outro dia não tem. Ué, foi o meu sangue ou o sangue de Jesus que me salvou? Quem está entendendo? É o que eu faço ou o que Cristo fez? Não, Cristo salvou a minha alma. Agora, a minha vida financeira, eu que devo fazer por onde? Cristo salvou a minha alma, mas a minha casa, a minha vida, eu que devo me guardar. Cristo salvou a minha alma, mas não me santificou. Agora, eu que tenho que fazer?
Irmão, Cristo fez tudo, irmãos. A obra foi concluída, terminada, completa, está consumado. Tetelestai, Cristo executou tudo na cruz. A obra foi suficiente. A gente sempre vai tocar nesses pontos, sempre aqui do Evangelho. A suficiência de Cristo Jesus. O que Ele fez foi suficiente. Paulo disse em Romanos capítulo 8, versículo 1, já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há condenação para quem está em Cristo. Esse é um mistério genuíno, essa união mista, essa união profunda da igreja e Cristo. Para aqueles que estão em Cristo, nós estamos em Cristo. Cristo não é um ser condenado, Ele foi condenado no nosso lugar. Ele levou a nossa condenação. Se estamos nele, não há nenhuma condenação. Há irmãos nossos que não dormem, tem pessoas cristãos, irmãos nossos que não dormem, irmãos. Debaixo de um jugo, oprimidos. E a gente volta para o nosso texto. Quem convida é o próprio Cristo. Quem Ele chama? Pessoas cansadas pela religião da época, pelos dogmas dos fariseus, tudo aquilo que os fariseus colocavam sobre eles, fardo e jugo pesadíssimo. Eles chamam esses tipos de pessoas. Para que Ele chama? Por que, na verdade, Ele chama elas? Lhes darei descanso. Quem chama? Cristo. A quem Ele chama? Cansados e oprimidos. Para que Ele chama? Para dar descanso. Se o Evangelho não nos dá descanso, talvez ainda não houve uma compreensão genuína do que é o Evangelho. Ai, irmãos. Ai, irmão. Botar a cabeça no travesseiro em paz. Acordar em paz. Cheio de boleto, mas por dentro eu estou salvo. O carro pode, mas eu estou salvo. Isso dá descanso na alma, irmãos. Saber que a vida mesmo. Ele nos deu vida eterna. A vida do tipo de Deus é a promessa que Ele nos deu. Ser como Cristo. Essa passageira, essa terrena, palpável, não é a vida plena que teremos. Isso nos dá descanso, irmãos. O que faz alguém sossegar em meio a tribulações é o Evangelho. Ele veio para nos dar descanso. Ele está olhando para a prostituta dizendo, vem cá. Eles passam aqui e você se sente... Enfim, não vou falar. Mas vem cá, há descanso para a sua alma. Jesus não se relaciona com o indivíduo com quem Ele está vendo no presente. Jesus se relaciona com o indivíduo quem Ele já viu na eternidade. Os fariseus se relacionam com quem é no presente. Ele já viu quem é os eleitos dele na eternidade. Jesus viu o fruto do penoso trabalho dele. Ele perseverou porque ele viu quem seríamos, o que nos tornaríamos. Para que ele chama? Para dar descanso. Não, no Evangelho tem que haver descanso. Descanso para as nossas almas. Ele nos chama para nos aliviar, dar descanso. Olha o que diz ainda em Mateus, ele chama esses tipos de pessoas, Mateus capítulo 9, versículo 10 ao 13, olha o que diz, esse texto é genial, estando Jesus em casa, essa casa aqui é de o próprio Mateus, que é conhecido como também Levi, estando Jesus em casa, de Mateus, de Levi, foram comer com ele e seus discípulos, muitos publicanos, olha lá entre aspas, grandão, pecadores, 11, vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele, por que o mestre de vocês come com os publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. 13. Vão aprender o que significa isto, desejo misericórdia, não sacrifícios, pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. A palavra é sarcástico, é isso? Não vou falar. Jesus usa essa palavra aqui, justos, para os fariseus, porque eles se achavam justos, mas ninguém na terra é justo. Ele não veio chamar justo.
zombando dos fariseus, debochando dele. Vocês se acham justos, então eu não vim chamar vocês já são justos. Vocês já são salvos, mas eu vim chamar eles, os pecadores. Jesus veio para esses tipos de pessoa, para dar descanso para elas. Talvez se Jesus viesse nos dias de hoje, alguns religiosos matariam Jesus. É escândalo isso? Provavelmente, se a graça dele quisesse alcançar um publicano baixinho dessa nação também, que acabou de sair da cadeia, iriam dizer, esse aí é um falso profeta, se ele quisesse entrar na casa dele para jantar com ele. É para dar soco no nosso estômago, irmãos. Jesus entra na casa de um publicano, entra na casa agora de Levi, senta no meio dos pecadores. Se ele viesse hoje e sentasse, a gente ia dizer, ele é um falso profeta? Jesus está entrando, está sentado no meio dele aos fariseus. Esse cara aí, no meio dos pecadores, ele dizendo, eu não vim para os justos não, vocês estão achando justos, salvos. Vocês cumprem a lei, acham que cumprem, eu não vim para vocês. Eu vim para os pecadores. Eu vim para esses que estão aqui se achando ninguém. Eu vim exatamente para eles. Jesus veio para a gente, mortos em nossos delitos e pecados. Jesus veio para a gente, pecadores, carregando uma natureza adâmica. Olha o que Jesus diz em Lucas capítulo 4, e a gente caminha para o fim. Evangelho de Lucas capítulo 4, versículo 16 ao 19. Ele chama essas pessoas para dar descanso. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías, abriu-o e encontrou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos. Agora aqui, recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos. Ele veio para isso, libertar os oprimidos do diabo e do sistema da época. Do diabo e da religiosidade judaica dos fariseus da época. Ele veio dar descanso para essas pessoas. É por isso que a Maria Madalena foi com Jesus até a cruz. Ela se sentiu aliviada nele. Ele expeliu tirou 7 demônios dela, ninguém dava nada para ela. Alguns historiadores dizem que ela veio de Magdala. Era uma prostituta, havia demônios que possuía ela, ela se relacionava com o homem, possessas de demônio, jogada. Jesus veio, o salvador da alma dela, deu descanso, alívio para ela. Madalena, não é o que você vai fazer, é o que eu vou fazer, só creia. Ela teve descanso, foi em Cristo até o final. É por isso que irmãos são martirizados, irmãos morrem, dão a vida por amor a Cristo, porque eles sabem que em Cristo eles terão a vida eterna, eles descansam em Cristo. Eles descansam, eles têm paz na obra de Cristo. Eu dou a minha vida por Ele, Ele deu a dele por mim. Eu descanso nele. Foi Cristo que chamou essas pessoas oprimidas e cansadas para dar descanso a elas. E a gente caminha para o fim, porque Ele chama elas. Ele chama elas, não porque elas merecem. Ele chama elas por causa do seu amor e por causa da sua graça. Foi a graça dele que olhou nos nossos olhos e disse: venha, venha, venha pecadores, venha cansados, venha oprimidos, venha sobrecarregados. Foi a graça dele, foi o amor dele, foi a bondade dele, a graça dele quem nos chama. Não é porque merecemos, mas foi a graça dele nos chamando. A graça dele nos alcançou. E é o que diz 3 versículos antes desse texto. 3 versículos antes desse texto, 25. Jesus diz, naquela ocasião Jesus disse: eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondestes estas coisas dos sábios e cultos, que eram os fariseus. Jesus está dizendo ao Pai: Pai, obrigado,
porque o Senhor escondeu essas coisas, a revelação do Evangelho, a messianidade de Cristo. Ele escondeu, o Pai escondeu, ocultou dos sábios e dos cultos. Os fariseus via Jesus, o Messias diante deles, eles liam a Torá a respeito do Messias, o Messias está na frente deles e eles não entendiam que Jesus era o Messias, porque o Pai ocultou, porque eles se achavam justos. O Pai ocultou dos sábios e dos cultos, e revelastes aos pequeninos. Esses pequeninos, os fariseus debochavam dos seguidores de Cristo, chamavam eles de crianças. O comentarista diz que os fariseus chamavam os seguidores de Cristo de pequeninos, de crianças. A Jesus, obrigado, porque o Senhor revelou, ocultou dos sábios e dos cultos, que já se acham salvos, que já se acham justos, e revelou quem eu sou para os pecadores, para os pequeninos. 26. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. 27. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, a não ser o Pai. E ninguém conhece o Pai, a não ser o Filho. E aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Jesus quis revelar para aqueles que ele estava chamando a graça dele, chamando eles, dizendo, eu vou revelar a você quem é o Pai. Foi isso que ele fez por nós. Venha, eu chamo você. Eu chamo você, eu desejo revelar a você quem é o Pai. Quem eu sou, a minha obra, a suficiência da cruz. Foi do agrado do Pai revelar Jesus a nós. Por que que ele nos chamou? Por causa da sua graça, por causa do seu amor. E quando ele chama, quando ele deseja revelar a pessoa, quem é o Pai e quem é ele, quando ele chama, ele jamais lançará fora. Nunca, jamais lançará fora quem ele chama. Põe pra gente, Giovanni, João capítulo 6, versículo 37. Olha o que diz. João capítulo 6, 37. Todo o que o Pai me der, virá a mim. E quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Os fariseus não ficavam aonde tinha pecadores. Jesus chamava pecadores. E uma vez eles vindo e tendo a revelação de quem era Cristo, Jesus nunca os rejeitava. Jamais os rejeitarei. Aqui está a perseverança dos santos. Aquele que começou a boa obra em nós, vai completar, vai terminar. Ele jamais, nunca, jamais vai nos rejeitar. A gente encerra versículo 29, lá de Mateus, do texto. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendem de mim. Jesus diz, me dá o de vocês. O de vocês é pesado, o de vocês oprime vocês, o de vocês cansa vocês, que vocês estão carregando. Me dá o de vocês. E eu vou dar o meu para vocês. E qual é o de Jesus? Olha o 30. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu vou trocar com vocês. Me dá o de vocês, eu vou dar o meu, que é suave e leve. O que é Jesus dá um jugo suave e um fardo leve? Jesus está dizendo, o meu discipulado, a minha revelação de quem é o Pai, não é pesada como os fariseus colocam. A revelação de quem eu vou trazer, quem é o Pai, o meu discipulado com vocês, não é como os fariseus fazem. Vocês não vão se sentir pesados. Vocês não vão se sentir oprimidos. Muito pelo contrário. Vocês vão se sentir leveza. Vocês vão saber o quanto foram amados mesmo sendo pecadores. Vocês vão ter leveza na alma. Descanso. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vocês vão descansar. Vocês não vão ter peso. Isso aqui é lindo. Olha o que o apóstolo João, na sua primeira carta, no capítulo 5, ele diz. 1 João capítulo 5, versículo 3 e 4. Olha o que João diz. Porque nisto, um dia eu li isso aqui para a Juliana, ficou escandalizada, isso é maravilhoso. Porque nisto consiste o amor a Deus, obedecer os seus mandamentos. A prova que amamos a Deus é obedecer Ele. E os seus mandamentos não são pesados. Os seus mandamentos não são pesados. Ele responde por quê? O 4. O que é nascido de Deus vence o mundo. Só a parte A aqui.
Por que os mandamentos dele não são pesados? Aqui está a resposta, porque nascemos de Deus. Quem nasceu de Deus recebeu a natureza de Cristo, recebeu a natureza de Deus. Agora os mandamentos na nova aliança estão na mente e no coração. Não é mais pesado obedecer. É natureza obedecer. É natural obedecer. É leve obedecer. É leve amar. É leve ser generoso. É leve os mandamentos. João diz, não é pesado os mandamentos de Deus. Não é. Para quem? Para quem nasceu de Deus. Quem nasceu de Deus não é peso para o Adão. Para o que nasceu do alto, para quem nasceu do Espírito, para quem tem a natureza de Cristo, já venceu o mundo. Vai obedecer os mandamentos. Jesus está dizendo, pega o meu, porque o meu não é você sendo Adão e tentando se esforçar para obedecer. O meu é eu te dando a minha natureza e vai ser natural você obedecer. O meu não é eu te dando os mandamentos, dizendo faça com a natureza adâmica, vai ser impossível. O meu sou eu morrendo na cruz por você, te dando o meu espírito para você ter possibilidade de cumprir, vai ser leve. Esse é o Evangelho de Jesus, aquele que tira peso, aquele que nos dá leveza para a alma, descanso, saber que neles nós estamos salvos. Volta lá para o texto para a gente encerrar, olha o que diz. O 29, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. Não aprendam dos fariseus, não. Aprendam de mim. Eu vou mostrar para vocês quem é o verdadeiro ser humano. Cristo é o verdadeiro ser humano. Eu vou mostrar para vocês quem é o Filho de Deus. Ao invés de aprender com os religiosos legalistas, os fariseus, que eram arrogantes e soberbos, Jesus chama o povo para aprender deles. Os fariseus, a Bíblia diz que eles sentavam nos melhores lugares e queriam comer as melhores comidas e serem os mais bem servidos. Jesus diz, não, vocês vão aprender de mim. Eu vou vir com bacia na mão e toalha no ombro. Aprendam de mim. Eu não vou comer primeiro. Eu vou repartir, dar para vocês e vou ser o último a comer. Aprendam de mim. Aprendam de mim. Eu não vou orar nas praças, eu vou subir montanha, eu vou entrar em jardim, eu vou me ocultar. Vou orar ao Pai em secreto, em porta fechada. Aprendam de mim, Jesus está dizendo para eles. Jesus demonstrou sua humildade quando assumiu a nossa natureza humana. Jesus, sendo rico, se fez pobre. Jesus, sendo o Rei dos reis, Senhor dos senhores, obedeceu na sua juventude seus pais. Jesus se submeteu à vontade do Pai. Jesus, sendo Rei, se tornou servo de todos. E a profunda figura de humildade dele foi ele se expondo ao vexame da cruz. Foi ele pegando a natureza nossa, pegando quem éramos, pecadores. Jesus está dizendo, aprendam de mim, pois sou manso, humilde de coração. Eu não sou arrogante como eles, eu não sou soberbo como eles. Eu perto de vocês não vou dar um ar de superioridade, eu quero mostrar para vocês que vocês serão como eu sou. Certa vez Jesus diz, eu sou a luz do mundo, ele olha para eles e diz, vocês são a luz do mundo, vocês serão o que eu sou. Eu não vou chegar perto de vocês demonstrando um ar de superior, mas eu quero que vocês sejam como eu sou, Aprendam de mim, sou manso, humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Isso é o que Cristo faz, tirando o nosso peso, tirando o nosso jugo, tirando o nosso fardo. Já há um louvor, um canto, uma canção que diz que o fardo de Jesus é como um algodão, não pesa. Esse é o Evangelho de Cristo, saber o que Ele fez por mim, dar descanso na alma. É colocar a cabeça no travesseiro sabendo que o que Ele fez foi suficiente. E agora eu respondo obedecendo, não para ser salvo, mas porque eu fui salvo. Agora eu obedeço os mandamentos, não com peso, mas com leveza, porque Ele me deu a natureza dEle que possibilita isso. Agora os mandamentos não estão em pedras, na nova aliança eles estão no coração
e na mente, para amar a Deus e obedecê-lo. É isso que Jesus faz, é isso que Ele deseja e quer fazer conosco, nos dá descanso, nos dá descanso, nos dá descanso, dá descanso para a alma, dá leveza para o espírito, saber que o que Ele fez foi suficiente. Amém, irmãos? Esse é o Evangelho de Jesus, que pega o cansado e o oprimido e faz ele descansar no que Cristo fez. Eu era um cara cheio de quilo nas costas, tentando me salvar, tentando obedecer, tentando comprar o favor de Deus, como se Deus vendesse alguma coisa. Ora tantas horas que eu te dou. E aí eu orava, e a consciência dizia, podia orar mais 2. Alguém ora 3. Esse é o peso da lei, irmãos. A lei sempre vai colocar um peso de faça mais, não está sendo suficiente. O Evangelho diz, Cristo foi suficiente. Cristo foi suficiente. O que Ele fez termina. Orava, saía com o peito estufado, mas a consciência dizia, podia fazer mais. Sobe mais de joelho, acende mais coisas. Isso é o peso de tentar comprar Deus, como se Ele vendesse algo. Ele nunca vende nada que Ele não precisa. Tudo que Ele faz é dar. Deus só sabe dar. Ele não vende nada. Esse é o Evangelho que tira o cansaço e o fardo. Amém? Ficamos em pé.